Extraordinário dia! Estamos ao vivo, sim, para o nosso 13º dia dentro deste processo maravilhoso de intimidade com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Eu tenho certeza absoluta que hoje você já agradeceu pelo dia, não já? Eu creio que sim. Eu tenho certeza que hoje, quando você abriu seus olhos, você disse: obrigado, Senhor, gratidão, Senhor, por esse dia maravilhoso que eu vou viver. Não já fez? Até porque a gente já aprendeu isso nas aulas. Ainda não fez? Você pode fazer isso agora. Do jeito que você tá, como você estiver, onde você estiver, coloca gratidão no teu coração. Declara isso. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso que eu vou viver. Gratidão, Senhor, porque todas as portas já estão abertas. Alexandra, bom dia. Bom dia, Marlete. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cardoso. Bom dia, Osana. Tá sumido, Osana. Se você ainda não agradeceu, agradeça. Porque nós já aprendemos, nós já estamos praticando. A gratidão não é uma recompensa do resultado. A gratidão é a força para o processo. Bom dia, Alisson. Bom dia, Grace. Sejam bem-vindos. Bom dia, Ionara. Por isso nós precisamos trabalhar. Por isso nós precisamos exercitar, por isso nós precisamos treinar, porque a nossa fé não é algo abstrata, é algo que move a nossa vida, é algo que move o nosso coração, é algo que move os nossos pensamentos. A fé não é uma crença religiosa, a fé não é um culto ou uma missa que você participa. Ah, eu sou um homem de fé, todo domingo eu estou na missa. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão que precisa ser treinada, exercitada em acreditar naquilo que Deus já realizou sobre nós. Apenas os meus olhos, ouvidos e boca e coração ainda não está sentindo. E por isso eu acordo dizendo: obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que eu vou viver. Porque no coração de Deus já está tudo perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu me movo pela fé. O que é a fé? É acessar o que já existe em Deus para os meus dias de agora, para os meus momentos de agora. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bem-vindo, Marcelo. Que bom que vocês estão chegando para a nossa 13ª aula. E nessa 13ª aula o nosso tema é: esse é o nosso tema. Shalom, Dani. O tema da nossa aula de hoje é individualidade. Rogério, o que é que individualidade tem a ver com intimidade com Deus? Tudo. O que é que individualidade tem a ver com relacionamento com Deus? Tudo. O que é que individualidade tem a ver com conexão com o divino? Tudo. E tem tudo a ver por quê? Porque Deus não nos trata de forma genérica. Quando você assimilar isso e trouxer para a sua vida, você vai entender que aquilo que
a religiosidade pretende fazer na sua vida, quer te colocar numa caixinha, quer dizer que você tem que se vestir de um jeito, que você tem que falar de um jeito, que você tem que escutar músicas de um jeito, que você tem que pensar de um jeito, que você tem que orar de um jeito, que você tem que ler livros de um jeito. O que a religiosidade pretende, que é te colocar dentro de uma caixinha, Jesus ele pretende justamente te tirar dessa caixinha para poder te tratar de uma forma individual. Jesus não trata ninguém de forma genérica. Deus não se relaciona com multidão. Deus se relaciona com indivíduo. É a partir desta percepção que eu começo a entender o próprio jeito, a própria maneira que Deus me trata. Ontem eu estava falando com uma pessoa, ontem mesmo. E ela chegou para mim, interessante, foi a partir dela que eu trouxe essa aula para hoje. Porque ela chegou para mim e disse: Rogério, o que eu mais gosto nas suas aulas é que você nunca coloca algo de forma genérica. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que se vestir desse jeito. Todo mundo tem que pensar dessa forma. Todo mundo tem que agir dessa maneira. Você sempre apresenta a verdade bíblica e cada um traz para o seu contexto de vida aquilo que precisa ser trabalhado em si. E isto é fato. Deixa eu te falar uma coisa. A dificuldade que dói em você não é a mesma dificuldade que dói em mim. A facilidade que habita em mim não é a mesma facilidade que habita em você. Por isso, nós não podemos imaginar que seremos tratados por Deus de forma genérica, geral. O que serve para um serve para todos. O que é para um é para todos. Não! A salvação é individual. O tratamento é individual. A conexão é individual. Deus olha para nós como indivíduo e não como multidão. Escreve para mim para a gente já começar a aquecer nas turbinas. Eu não sou multidão. Escreve para mim, comenta isso, para que o seu cérebro já comece a assimilar esta verdade de relacionamento com Deus. Eu não sou multidão. Eu não faço parte da multidão. Eu não me conecto com Deus pela multidão. Eu me conecto com Deus pela minha individualidade. Boa Grace, boa Dani, boa Maxwell, boa Ionara, boa Marcelo. Boa Cardoso. Carlos Tosa. Clau. Osana. Derlane, que bênção. Daiane. Maxwell, bravo. É justamente esta mentalidade que nós precisamos começar a gerar em nós para que nós saiamos do modo genérico e nós comecemos a entender o modo indivíduo em que Deus nos trata. Porque o que é que acontece na nossa espiritualidade? Por nós basearmos a nossa espiritualidade na religiosidade, nós achamos que o jeito que o irmãozinho ora, que o jeito que o irmãozinho se conecta, que o jeito que o irmãozinho faz, que a posição que o irmãozinho tem, que dá certo para ele, nós acreditamos que vai dar certo para nós também. E nós ficamos querendo repetir a individualidade do outro. Nós queremos ficar repetindo o costume do outro. Nós queremos ficar repetindo o exercício do outro. E na nossa vida não tem dado certo. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em ficar repetindo as práticas dos outros do que ficar descobrindo as práticas que Deus colocou no nosso coração. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou para mim e disse: Rogério, é obrigado eu orar de joelhos? E eu disse: antes da gente pensar em obrigado e não obrigado, vamos entender o que é orar de joelhos. Porque a posição de joelhos significa uma posição de adoração. Quando você ora de joelhos, você está com o seu corpo, não somente com a sua boca e o seu coração, mas você está com o seu corpo indicando que
porque ali você está o adorando, o reverenciando. E ela disse: Rogério, é porque lá na igreja é obrigada a orar de joelhos. Tem determinados momentos que eu tenho que ficar de joelhos, é obrigado a ficar de joelhos, o padre manda ficar de joelhos. Só tem um problema, eu tenho dores fortes no joelho. E quando eu me ajoelho naqueles momentos obrigados, eu não consigo orar. Aí eu te pergunto, como é que eu vou tratar as pessoas de forma genérica se cada um tem a sua particularidade? Como é que Deus vai ficar olhando e vai dizer: nossa, tá todo mundo de joelhinho, olha que coisa linda, vou derramar uma porção de graça. Ah, não, mas aquela tá de pé. Ela não tá seguindo a multidão. Logo, aquela não vai receber a graça de hoje, porque ela tá de pé. Ei! Enquanto nós não entendermos que nós somos indivíduos, enquanto nós não entendermos que Deus trata na individualidade e não na multidão, nós vamos continuar replicando atividades, práticas, pensamentos dos outros, achando que aquilo que é bom para o outro também pode ser bom para mim. Pode ser, pode ser, pode não ser, pode não ser. Eu preciso descobrir o quê? O jeito que Deus se relaciona comigo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Rogério, eu me conecto com Deus abraçando árvore. Eu sinto a presença de Deus abraçando árvore. Eu descobri isso, ele dizendo, né? Eu descobri isso num curso e não sei o quê. E eu sinto a presença de Deus abraçando árvore. Naquele momento eu pensei: nossa, eu nunca senti a presença de Deus abraçando uma árvore. Eu poderia muito bem chegar para ele e dizer: não, abraçar a árvore não faz sentido para sentir Deus. Agora me responde uma coisa, dentro da maturidade espiritual: se é a maneira que ele se conecta com Deus, se é a maneira que ele se entrega para Deus, se é a maneira que ele se relaciona com Deus, se é a maneira que ele tem essa intimidade com Deus, quem sou eu para poder dizer a ele: abraçar a árvore não traz relacionamento? Que o abrace, desde que ele encontre a maneira certa para ele de poder se conectar com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Reage de alguma forma aí. Se você está entendendo o que é que a gente já está começando a falar, o que eu estou começando a querer que você entenda, o que a gente já está começando a refletir juntos, reage de alguma forma, bota um glória a Deus, amém, aleluia, 3 foguinhos, qualquer coisa, mas não fica parado nesse momento. Esse é um ponto importantíssimo, porque pessoas estão perdendo a conexão com Deus, porque elas estão se baseando na forma que Deus se conecta com o outro. Porque elas estão se baseando na forma, na experiência do outro. E elas estão esquecendo de fazer um processo maravilhoso de autoconhecimento, de autodescobrimento, para perceber qual é a forma que Deus se relaciona com ele. Esses dias, deixa eu te contar um outro exemplo. Esses dias, eu não sei se você ouve, eu acho que sim, mas aqui no fundo tem uma música instrumental. Vocês estão escutando essa música instrumental? Acho que tá, né? Porque eu boto ela um pouquinho mais alta. Dá para escutar a música instrumental aí? Tem uma mulher gritando aqui. Dá para escutar isso aí, Maxwell, meu irmão? Generosidade é tudo na sua vida, meu irmão. K12 botou sim, dá para escutar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu coloco essas músicas, eu tenho uma playlist com algumas músicas instrumentais que eu faço assim, ó, eu tô aplanado na terra, quando eu coloco ela, eu fecho os olhos, eu respiro fundo, eu vou direto pro céu assim, puf! Esse é o meu jeito. Essa é a minha maneira. Esse é o meu processo. Aí eu tô aqui fazendo, estudando, orando, colocando essa música. Aí minha esposa chega pra mim e diz: amor, tira essa música, que essa música parece uma tristeza.
E eu disse para ela, amor, pois eu estou tão conectado com Deus por meio dessa música. Mas para que a gente possa entender que aquilo que serve para mim não vai servir para o outro. Pode servir para o outro? Pode, mas também pode não servir. O que eu não posso acreditar é que Deus trata todo mundo como multidão. Deus não trata as pessoas como multidão. Deus trata todo mundo como indivíduo. Nós não somos todo mundo. Nós somos pessoas individuais que têm o carinho e a atenção do coração de Deus para ser tratado de forma individualizada. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu falo como experiência. As minhas práticas podem não ser boas para você, mas sabe o que é que a gente gosta? A gente gosta de método pronto. Porque é muito mais fácil, muito menos relacional. Nós não gostamos de muito relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento requer tempo, o relacionamento requer esforço, o relacionamento requer autoconhecimento. A gente prefere que a pessoa diga assim, Rogério, me dá uma cartilha pronta de como eu me conectar com Deus e de como eu viver a minha fé firme e inabalável. E aí eu te passo, ó, de manhã você toma isso, de tarde você faz isso, na segunda-feira você faz um jejum de 24 horas, só pode beber água e fazer isso, na terça-feira você faz aquilo. Nós gostamos de receitas médicas, mas no relacionamento com Deus não existe receita médica. No relacionamento com Deus existe individualidade, existe trato pessoal, existe personalidade, pessoalidade, existe olho a olho, existe tete a tete, existe carinho a carinho. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar o tempo todo replicando o que os outros dizem que é bom para eles e que muitas vezes não é bom para nós. E que muitas vezes não fazem sentido para a nossa vida. Esses dias uma pessoa veio falar comigo, me perguntar, Rogério, eu estou participando de uma igreja, mas eu não consigo me conectar com Deus. Porque ela é muito barulhenta. O som é muito alto. As pessoas gritam muito. Rogério é um que grita bastante também. Vai ter gente que não vai se conectar com isso. Vai ter gente que vai preferir o modo zen. Tá tudo certo. Não é o jeito do Rogério que é o certo. Esse é o jeito do Rogério que vai conectar pessoas ao jeito do Rogério e que Rogério vai conduzir essas pessoas para o jeito de Deus. Ponto. E a pessoa disse, Rogério, eu não consigo mais. Eu chego lá, me atrapalha mais do que me conecta a Deus. E a pergunta dela era, se eu for em outra, eu estou em pecado? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Me ajudem aí. Eu já respondi para ela. Isso não significa que eu não precise fazer alguns sacrifícios. Isso não significa que eu não precise fazer algumas renúncias. Isso não significa que eu não precise também fazer alguns processos de vencer a mim mesmo. Porque a individualidade não é um individualismo. Individualismo é onde o eu está na frente de todos. A individualidade é a consciência perfeita e plena de que Deus olha o ser humano e não a multidão. A individualidade é a consciência perfeita e plena de que Deus trata na particularidade e não de forma genérica. O individualismo é se colocar acima dos outros. A individualidade é se colocar diante dos outros. Ou eu aprendo a entender que Deus olha para mim de uma forma individual, ou eu vou continuar me tratando de forma genérica.
como qualquer um, como massa. É para todo mundo fazer isso. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô falando disso porque isso foi uma coisa que isso foi algo que já me perturbou muito. De achar que aquela pessoa é mais santa do que eu, de achar que aquela pessoa tem mais conexão do que eu, porque ela faz práticas que eu não faço. Porque ela exerce atividades que eu não exerço. Porque ela chora durante a oração e eu não choro. Eu já cheguei a pensar isso no início do meu processo de maturidade espiritual, que só porque aquela pessoa está chorando, ela tem um relacionamento com Deus muito mais íntimo. E eu não consigo chorar, choro de vez em quando. Eu estou distante de Deus, porque é o choro que aproxima de Deus. E aí a gente vê os pastores e os padres chorando. Aí a gente vê aquela senhorinha da oração lá chorando, derramando lágrimas e gritando e não sei o quê. E a gente cria um padrão de intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, e é essa aula que eu quero que você entenda. Não existe padrão para intimidade com Deus. Existe relacionamento. E o relacionamento que cabe em você pode ser que não caiba no outro, e o modo de Deus te tratar não precisa ser igual ao modo de Deus tratar o outro. Se eu não entendo isso, eu não consigo me desvencilhar da caixa de qual as pessoas desejam e amam colocar a gente dentro. Tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa prática. Olha o que é que diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu te falar. Gálatas 1, 10. Eu vou até pegar para poder ler na Bíblia. Alguém escreve para mim aí, Gálatas 1, 10. Só para deixar registrado aí para as pessoas. Gálatas 1, 10. Gálatas 1, 10. Olha o que é que está escrito. Paulo falando para a comunidade da Galácia. Paulo diz: acaso busco eu? Presta atenção que essa palavra é poderosa. Essa palavra é libertadora. É libertadora. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Olha que pergunta. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Será que eu estou tentando agradar a homens? Aí Paulo conclui dizendo: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa palavra, ela é maravilhosa quando entendida da forma certa. Paulo chega para aquela comunidade da Galácia e pergunta: acaso eu estou buscando a aprovação dos homens ou a de Deus? Porque se eu estivesse buscando a aprovação dos homens, como eu estaria agradando a Deus? E aí muitas vezes as pessoas utilizam essa palavra para poder ignorar os outros. Não é sobre ignorar os outros, é sobre se tratar de forma individual. Eu não preciso fazer as coisas para buscar a aprovação dos homens. Eu não preciso repetir gestos para buscar a aprovação dos homens. Se faz sentido para mim, eu faço. Se não faz sentido para mim, eu não preciso fazer para buscar a aprovação dos homens. É justamente isso que Paulo está falando, porque as pessoas começaram a criticar ele, porque ele não exerce tais e tais práticas, e ele diz: acaso eu tenho que fazer para ser aprovado pelos homens? Será que eu não estou buscando a aprovação de Deus? Será que eu preciso fazer o que todo mundo faz para poder ser aprovado pelos outros?
O que Paulo está gritando aqui é o grito do nosso coração, que se perde na multidão, que se perde como manobra de massa, que se perde na religiosidade. Religiosidade é multidão, todo mundo faz do mesmo jeito. Ainda que não faça sentido para a pessoa, ainda que seja algo muito pior para ela, mas todo mundo faz do mesmo jeito. Essa realidade de multidão, essa realidade de religiosidade está destruindo corações sensíveis a Deus. Por quê? Porque Deus não trata multidão, Deus trata individualidade. Deus trata ovelha, Deus não trata rebanho. Uau, essa eu nunca tinha pensado. O que a gente gosta é de colocar todo mundo na mesma forma. Fala de um jeito, se veste de um jeito. Já viu essa realidade? Eu já. Que você chega para a multidão e tá todo mundo vestido do mesmo jeito. Tá todo mundo falando do mesmo jeito. Tá todo mundo pensando do mesmo jeito. Daiane, Deus cuida de ovelhas e não de rebanhos. Rebanhos não existe, existe ovelha. Não existe rebanho. Existe ovelha. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é só na igreja não, tá? Tem muita empresa fazendo isso. Tem muita pessoa te aprisionando em pensamentos. Tem muita pessoa te aprisionando em ideias. Que você tem que questionar. Será que eu não estou repetindo padrões que é do outro? Para minha vida? Eu não estou falando só de realidade de igreja, não. Igreja sabe muito bem fazer isso. Algumas. Eu estou falando muitas vezes em empresas. É em amizades. É em casamento. Onde o esposo não consegue ver a individualidade da esposa e a esposa não consegue tratar a individualidade do esposo. E aí você chega, as pessoas falando por aí, as pessoas estão falando tudo igual. As pessoas estão falando os mesmos gestos. As pessoas estão falando as mesmas gírias. As pessoas só têm o mesmo pensamento. Mas, Rogério, está errado o pensamento dele. Mas perceba se você não está entrando numa caixa que não pertence a você. Deus trata com autoralidade. Deus não trata de forma genérica. É isso que a gente precisa entender. Tem gente repetindo o processo, acreditando que vai conseguir o mesmo resultado. O resultado que Deus tem para você vem da autoralidade que Ele colocou em você. O resultado que Deus tem para a sua vida vem da individualidade que Ele gerou no seu coração. O resultado que Deus tem para a sua família vem do trato pessoal que Deus tem para a sua casa. As pessoas estão perdidas, repetindo processos que não fazem sentido para a vida delas. Muitas vezes nós estamos perdidos, repetindo processos dos nossos pais que não fazem sentido para a nossa vida. E nós, por não termos essa consciência do indivíduo, nós estamos pegando a herança toda dos nossos papais, toda dos nossos avós, toda dos nossos bisavós e trazendo para a nossa vida. Semana passada eu atendi uma pessoa. O avô divorciou. O pai divorciou. Arrebentou a vida da esposa. E sabe por que ele veio me procurar? Sabe por que eu atendi ele? Sabe por que ele pediu um atendimento? Semana passada isso. O avô divorciou. O pai divorciou. E semana passada, acho que foi quinta-feira, ele veio me pedir um atendimento porque ele também queria divorciar.
Repetindo processos porque nós não conseguimos olhar a nossa vida como indivíduo. Repetindo processos porque a gente trata tudo de forma muito genérica. Repetindo processos porque na nossa vida nós achamos que nós somos aquilo que os outros disseram que nós somos mesmo e pronto. É preciso que você entenda que você sim pode construir a sua história. Que você sim pode ter o seu relacionamento com Deus. Onde, Rogério? Onde você quiser. É abraçando árvore, abrace. É numa casa, num templo, com bateria, com gritaria, que vá. É em algo mais silencioso, na meditação, na música instrumental, no órgão, que seja. Mas você tem que descobrir a sua individualidade. Porque Deus não trata de forma genérica. Deus trata de forma individual. E o que as pessoas querem te falar é justamente, querem fazer contigo, é justamente fazer com que você se torne multidão. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 38. Anota isso para vocês lerem depois. Evangelho de Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 38. Jesus está passando por Jericó. Presta atenção nisso que agora você vai ampliar a sua visão e a sua verdade. Jesus está passando por Jericó. E um homem grita. Uma multidão acompanhando Jesus. Uma multidão seguindo Jesus. E um homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a multidão fez? Olhou para aquele cego e disse: cala a boca, fica quieto. O que é que você quer? Olha a multidão com Jesus. Quem é você? Fica calado aí. É isso que fazem conosco. É isso que fazem com você. Para que você não se destaque como indivíduo. Para que você não se levante como persona. Para que você não seja evidenciado como homem, como mulher, querido e amado por Deus. As pessoas mandam você calar a boca. As pessoas te colocam em caixas. As pessoas te tratam de forma genérica. As pessoas dizem como você deve se vestir, se comportar, andar, falar, pensar. Aquela multidão olhou para aquele cego e disse: cala a boca. Tem uma multidão seguindo Jesus. Você acha que você, cego aí, jogado na sarjeta, que Jesus vai te ouvir? Você sabe o que aquele cego fez? Você sabe qual foi a atitude daquele cego? Você sabe qual foi a postura daquele cego? Ele chegou e gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escuta, volta para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Tinha uma multidão acompanhando Jesus. Mas somente o cego, que ignorou a multidão, que olhou para Jesus, que chamou Jesus do jeito dele. O jeito do cego era gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele calar a boca porque esse não era o jeito de falar com Jesus. O cego disse: mas esse é o meu jeito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o escuta. Jesus olha para ele. E apesar de ter uma multidão que seguia Jesus, somente aquele cego foi curado.
Porque o cego saiu da multidão. Porque o cego não se contentou em ser multidão. Porque o cego abriu a cabeça. Porque o cego ampliou a consciência. Porque o cego descobriu a verdade nele. Porque o cego descobriu qual é a sua forma de se relacionar com Deus. A multidão continuou seguindo Jesus. Não tem problema. A multidão sempre segue Jesus. Mas apenas aquele que sai da multidão tem relacionamento com Jesus. Quer um outro exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Uma multidão seguia Jesus. Uma mulher o tocou. Lá na barra do manto dele. E Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: como assim, Senhor? Tem uma multidão. Tem uma multidão te esbarrando, tocando em você. Ele diz: não. Alguém me tocou. Ele não vê multidão. Ele vê indivíduo. Alguém me tocou. Com certeza tinha um monte de gente esbarrando nele. Com certeza tinha um monte de gente batendo nele. Mas alguém me tocou. Alguém saiu da multidão e tocou em mim. A multidão continuou seguindo ele. A multidão continuou andando com Jesus. Mas só será tocado aquele que tiver a coragem e a consciência, a percepção e a necessidade de sair da multidão. Esse sai da multidão, sai do esbarrar em Jesus para viver uma intimidade e um relacionamento. Repito, seria muito mais fácil se eu chegasse aqui para você e te ensinasse um método pronto para você se conectar com Deus. Onde você tinha que fazer 3 práticas todos os dias e sua fé ia, nossa, que maravilha! Eu não trabalho desse jeito. Eu não trabalho desse jeito. Porque o jeito que Deus se relaciona comigo, o jeito que eu entendo, escuto e vivo Deus na minha vida, pode não ser útil para você. Agora eu posso te apresentar quem é esse Deus. É um Deus que prega a liberdade. É um Deus que prega o amor. É um Deus que prega a gratuidade. É um Deus que prega a vida abundante. É um Deus que prega também a necessidade de renúncias, de sacrifícios. Agora, quais, Rogério? O que é que eu tenho que fazer? Aí você vai precisar sair da multidão e gerar um relacionamento com ele. Porque a multidão não se relaciona. Rebanho não se relaciona. Ovelha sim. Deus não vê rebanho. Deus vê ovelha. As 99 ficaram lá encostadas. A que saiu da multidão, se perdeu, errou, acabou se perdendo. Deus conhece. E Deus trata. E Deus traz. Sueli botou: não quero ser igual à multidão, quero fazer diferença no meio da multidão. Enquanto nós não entendermos que a individualidade, que a exclusividade é a marca de Deus em nós, nós vamos continuar nos tratando como multidão. Você tá entendendo o que eu te falei? Tá fazendo sentido pra você? Comenta aí, reage de alguma forma aí.
Reage de alguma forma, que eu vou ler uma última passagem aqui para a gente entender. Amém, Léo. Olha o que é que diz lá em Romanos. Romanos 12, 4. Tati. Romanos 12, 4. Isso aqui é o resumo de tudo que eu falei. Se você quer esquecer tudo que eu falei, e se você quer se basear na palavra de Deus em um versículo, pegue isso. Romanos 12, 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Olha o que é que a palavra diz. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, seu narizinho, ó, não tem a mesma função do seu ouvido, que não tem a mesma função do seu olho, que não tem a mesma função da sua mão, que não tem a mesma função da sua boca. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros por diferentes dons. Você entendeu? O que eu li é o que a gente falou até agora. Nenhum membro é igual ao outro. Nenhum membro é a mesma coisa que o outro. Nenhum membro é tratado da mesma forma que o outro. Porque assim como nós, que temos um corpo e possuímos vários membros, e cada membro tem a sua função, em Cristo, nós que formamos um corpo, também possuímos a nossa função, também possuímos o nosso dom, também possuímos o nosso exercício, também possuímos a nossa forma de falar, também possuímos a nossa forma de sentir, também possuímos a nossa forma de se relacionar, também possuímos a nossa forma de tratar, também possuímos a nossa forma de nos conectar, também possuímos a nossa forma de termos intimidade com Deus. Deus não trata corpo com os membros tudo iguais. Deus trata mão como mão, braço como braço, perna como perna, pé como pé, nariz como nariz, olho como olho, Maria como Maria, João como João, Tiago como Tiago, Pedro como Pedro, Mateus como Mateus. Para de se colocar em multidões, para de se colocar em caixas que são dos outros, para de se colocar de forma genérica. Você tem falado até igual ao que as outras pessoas falam, de tanto que você já se encaixou nos padrões dos outros. Mas está faltando a essência. A sua essência está faltando. Eu já reclamei muito comigo. Eu já reclamei muito comigo. Eu já briguei muito comigo. Por ser uma pessoa que ama cuidar das outras. Já teve muita gente que chegou pra mim dizendo: você é muito besta, Rogério. Você é muito bobo. Porque as pessoas fazem isso com você, você perdoa. Porque as pessoas fazem aquilo e você cuida delas. Porque as pessoas não querem isso e você está ajudando elas. Você é muito bobo. E eu, durante muito tempo, eu fiquei acreditando isso. Que eu era muito bobo. Que eu era muito besta. Que eu precisava mudar. Até eu entender que esse foi o dom maravilhoso que Deus colocou no meu coração. De cuidar das pessoas. De enxergar as dores das pessoas, de compreender as dificuldades de cada um, de saber tratar a pessoa não como aquilo que ela fez, mas como quem ela é. Mas por muito tempo eu fiquei negando tudo isso, achando que eu era um bobo. Já vai ter gente que vai ser
alguém que aponta o dedo. Vai ser necessário isso. Eu vejo as pessoas fazendo postagem na internet dizendo: você vai pro inferno. Eu acho importante o papel dessa pessoa também. Ela é um profeta. Eu acho fundamental o papel dela. No entanto, o papel dela não é o meu. O meu papel é de cuidar do rebanho. O meu papel é de cuidar da ovelha. O papel dela é de apontar o erro. O papel de outro já é de poder evangelizar. O papel de outro já é de poder fazer outra coisa. O papel de outro já é de poder ter revelações. O papel do outro, a missão do outro já é de poder pregar. E aí vai. Não faz sentido eu achar que aquilo que o outro faz serve necessariamente para mim. E também não faz sentido eu achar que aquilo que eu vivo tem que ser igual para todo mundo. Eu entendo perfeitamente a necessidade que Deus colocou no seu coração, Ele colocou no seu coração. O grande problema é que, por as pessoas não entenderem, as pessoas querem colocar todo mundo da mesma forma, trabalhar todo mundo do mesmo jeito. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Que mania é essa de querer dizer o que é que eu tenho, o jeito que eu tenho que me vestir, o jeito que eu tenho que falar, o jeito que eu tenho que andar? Eu não sou todo mundo. Se faz sentido para mim diante de Deus, eu mudo. Se faz sentido para mim diante de Deus, eu me transformo. Agora, somente porque está todo mundo usando isso, eu vou ter que usar? Agora, somente porque todo mundo usa um terninho e a gravatinha, eu vou ter que usar? Agora, só porque todo mundo está falando de um jeito, eu vou ter que falar? É justamente isso que fazem com você. Te jogam numa multidão. Porque na multidão, você não tem identidade, você não tem função, você é fragilizado, você não tem força, você não tem voz, você é somente uma multidão. Somente uma multidão. Eu tive a oportunidade para pregar já para mais de 5.000 pessoas. Numa cidade lá na Bahia. E quando eu subi lá no presbitério, né, que a gente chama, lá no palco, eu olhava para aquela multidão, eu não conseguia nem enxergar. E ali, em determinado momento, Deus colocou uma palavra, naquele momento Deus colocou uma palavra no meu coração. E Deus dizia: eu não estou curando essa multidão. Eu estou curando uma pessoa individual. E ali eu pude dizer a Deus: então, Senhor, então vamos trabalhar na individualidade. Então vamos trabalhar em cada ser, em cada pessoa. Porque a multidão, ela é manobra. Ela vai com os outros. A mesma multidão que gritou quando Jesus entrou em Jerusalém: Hosana ao filho de Davi, é o nosso rei, glória a ele. A mesma multidão que gritou na entrada de Jesus em Jerusalém foi a mesma multidão que gritou no Sinédrio: crucifica-o. Não foram outros povos, não, foram os mesmos. Foram os mesmos que lá na entrada estavam gritando: Hosana ao filho, ao rei, ele é o Senhor. Foram os mesmos que depois gritaram: crucifica-o. Porque quem segue multidão não tem pessoalidade. Quem segue multidão não tem individualidade. Quem segue multidão não tem intimidade. Eu amo o jeito Rogério, mas agora eu estou fazendo tal exercício. Descubra qual é o seu jeito.
Porque é justamente isso que vai fazer você ser diferenciado. A pessoa trabalha com marketing digital, trabalha todo mundo da mesma forma. A pessoa trabalha como enfermeiro, trabalha todo mundo da mesma forma. A pessoa trabalha no hospital, trabalha todo mundo da mesma forma. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu destaque? Qual é a sua individualidade? É nisso que o Senhor vai te tratar. É nisso que o Senhor vai se relacionar com você. É nisso que nós vamos ser chamados para exercer. Não a partir da multidão, mas a partir da essência, da individualidade. Ontem eu abri uma oportunidade, tá? De poder no dia 1º de agosto, iniciar o 2º semestre, intensificando as nossas práticas, as nossas ações, o nosso conhecimento, para poder ter velocidade no nosso resultado. É o meu estudo bíblico. 1º de agosto vai começar a minha 2ª turma. Eu já tive uma turma no 1º semestre, agora eu vou ter uma outra turma no 2º semestre. Rogério, vai ter outra turma? Não tenho nem ideia. Por isso, se você tem, eu sei que você tem, na verdade, esse desejo, essa sede, essa vontade de aprender ainda mais, de se conectar ainda mais, de ser tratado na individualidade, não como multidão, mas na individualidade, naquilo que você tem como dificuldade, naquilo que você tem como problema. Esta é a sua grande oportunidade de juntos nós estudarmos a palavra de Deus e nos conectarmos de uma forma poderosa na individualidade a esse Deus. Eu comecei ontem, eu divulguei a primeira vez ontem, e hoje eu estou abrindo para vocês também. E a gente vai formar a turma. Quando fechar a turma, aí a gente já não vou mais anunciar, não preciso mais anunciar. Rogério, como assim fechar a turma? Eu não trabalho com turma grande para mentoria. Eu trabalho com turma pequena porque eu trato na individualidade. Eu conheço os meus alunos. Eu sei quem eles são. Não é aula gravada. É aula ao vivo, apesar de que fica gravada para você assistir quantas vezes você quiser. Mas durante 3 meses nós vamos ter uma aula juntos por semana, à noite, na terça-feira à noite. Nós vamos estar juntos, toda terça-feira à noite por 3 meses. Além disso, eu dei como bônus ontem, e vou dar também para vocês, mais um dia na semana para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa conversar sobre outros aspectos da espiritualidade, agora sendo de manhã. Então nós vamos ter um dia de manhã e um dia à noite. A aula nossa vai ser à noite. Amanhã vai ser um plantão de tirar dúvidas, um plantão de conexão, para que a gente intensifique ainda mais as nossas práticas, os nossos exercícios, tire nossas dúvidas, seja tratado na individualidade para que nós possamos ter velocidade no resultado. Eu confesso, em 3 meses você vai aprender toda a Bíblia. E não somente aprender, decorar, você vai trazer ela para a vida. Vai fazer sentido para a sua vida, vai fazer sentido para o seu relacionamento, vai fazer sentido para as suas empresas, para a sua família, vai fazer sentido para aquilo que você tem como missão na sua vida hoje, vai fazer sentido para você ensinar aos outros. Vai fazer sentido para que você possa ter paciência com as pessoas. Vai fazer sentido para que você possa ter empatia com os outros. Por quê? Porque nós vamos estudar não num livro religioso, mas num manual de vida abundante. A Ionara já colocou ali, eu quero. Se você também deseja, você pode escrever, eu quero. Depois a gente vê a forma de pagamento, depois a gente vê a forma de inscrição. A minha equipe vai entrar em contato com você. Você só precisa dizer, eu quero, é isso que eu quero. Eu quero intensificar o meu exercício para poder ter velocidade no meu resultado.
Depois a minha equipe vai entrar em contato com você e vai ajustar tudo o que for preciso, o pagamento, a forma, as inscrições, como é que vai ser, onde vai ser. Vai ser toda terça-feira à noite. Dia 1º de agosto é a nossa primeira aula. É quando eu quero te conhecer. É quando eu quero te ouvir. E é quando nós vamos começar a viver um novo e maravilhoso processo de transformação da nossa vida. Não em multidão. Você não vai ser só mais uma multidão. Não é somente mais um curso em que você compra, assiste umas aulas e aí pronto. Apesar de que eu tenho também esse curso. Se você gosta disso, de assistir aula, eu tenho esse curso para você. Mas eu não gosto. Eu gosto de te escutar. Eu gosto de te sentir. Eu gosto de te ver. Eu gosto de aula. Eu sinto dificuldade aqui, às vezes, no Instagram, porque eu não estou vendo o rosto da pessoa. Por isso que eu peço para vocês escreverem, que é para que eu possa me conectar com vocês em alguns momentos. Na aula fechada é completamente diferente. Tem emoção, tem sentimento, tem vida, tem força. Nossas aulas vão ser toda terça-feira, às 19 horas. Eu continuo com 21 dias de intimidade com Deus até terminar os 21 dias. Depois a gente já passa para o próximo processo, para a próxima fase, que é justamente como aplicar tudo isso na minha vida pessoal. Como aplicar tudo isso no meu relacionamento, como aplicar tudo isso na minha empresa, como aplicar tudo isso nas minhas finanças, como aplicar a palavra de Deus na minha vida. Aí a gente entra para a segunda fase. Aí a gente entra para o segundo processo, para o segundo degrau. Rogério, tem que ir todo mundo? Não, tem que ir somente aquele que sente no coração de intensificar a prática para poder ter velocidade no resultado. É só isso. Quem quer se manter de onde está, tá tudo bem. Fica em paz. Aí você colocou, é para quem quer sair da superficialidade. Eu tô te entregando muito aqui em 21 dias. Eu tô te dando as aulas tudo gravada para você assistir quando você quiser. Eu tô te dando tudo. Agora, a continuidade é para que a gente possa tratar na individualidade. Aqui eu não consigo tratar a sua dor. Aqui eu não consigo te ensinar algo individual. Na continuidade é para que a gente possa tratar na individualidade. Toda terça-noite, e vai ter um dia de manhã também, que aí a gente é um plantão de dúvidas, é coisa mais simples, aí a gente decide depois. Vai ser gravado, tá? Se você não puder assistir um dia, Rogério, mas tem um dia que eu não vou poder, a aula vai ficar gravada. Além de você não poder ficar, se você não pode assistir ao vivo naquele dia, mas vai ter um outro dia em que você pode entrar, tirar a dúvida, conversar. É só assistir a aula gravada, depois vem um dia de manhã, provavelmente vai ser segunda, terça ou quarta de manhã, e ali você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder se conectar. Então eu já estou colocando um à noite e um de manhã, que é para justamente não ter desculpa de horário. Rogério, à noite eu não posso, e de manhã? Se você não está podendo nem à noite nem de manhã, eu tenho que te falar uma coisa, você não está tendo tempo para você. Você não está tendo tempo para o seu desenvolvimento, você não está tendo tempo para o seu crescimento. Por isso que muitas vezes você não está tendo tempo para viver uma vida abundante. Então a gente vai ter 2 horários. De noite eu vou dar uma aula sobre Bíblia e de manhã a gente vai ter uma aula para tirar dúvidas, para conversar, para tratar no individual. Você só precisa dizer eu quero. Só isso. O resto a gente trata juntos. O resto, minha equipe vai entrar em contato com você, a gente vai fazer de tudo para que você possa estar conosco, para que você faça essa inscrição e que você intensifique o seu relacionamento com Deus, que você intensifique a sua vida com Deus. Esta foi a nossa 13ª aula. Nós tratamos de individualidade. Deus que se relaciona conosco não como multidão. Saia da multidão.
Você não é somente mais um nomezinho do Instagram, você precisa entrar na individualidade. Você não é somente mais um que não gosta de postar foto, você precisa mostrar qual é a sua verdade, qual é a verdade que Deus colocou no seu coração, porque é isso que vai transformar a vida das pessoas. Não é pelo que as pessoas estão falando, mas por aquilo que Deus falou de você. A Dani colocou aí, eu quero. Dani, você já está junta, vamos embora. A minha equipe vai entrar em contato com vocês. E no dia 1º de agosto a gente começa a nossa aula de... É um estudo bíblico, é um relacionamento com Deus, é uma intimidade. Saia da multidão e mergulhe na intimidade profunda com Deus. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer coisa, manda um direct. Minha equipe vai entrar em contato com vocês também. E nós vamos estar juntos. Que bom, Derlane. Esteja junto conosco. Tome a decisão. É só isso que vocês precisam fazer. Tomar a decisão. O resto, a gente dá conta. O resto a gente dá um jeito. Ionara, já vejo você lá, Ionara. Certeza que você vai estar conosco. Obrigado, Senhor, por esta aula. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós vamos experimentar neste dia. Maravilhoso és e maravilhoso também são todas as coisas que o Senhor há de realizar por nós, conosco e em nós neste dia. Que cada uma dessas pessoas possam viver surpreendentemente grandes milagres de Deus na vida delas. Que cada uma dessas pessoas possam estar conectadas com Deus de forma poderosa. Que cada uma dessas pessoas possam presenciar feitos extraordinários, miraculosos na vida, na família e onde elas estiverem. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos aula à noite, mas nós também temos uma aula pela manhã fechada, que é já para você ir se acostumando com o jeito que vai começar a ser em agosto. Mas você que nunca participou de uma aula fechada, amanhã você vai ter essa oportunidade de participar de uma aula fechada, não é no Instagram comigo. Rogério, como é que eu faço para participar dessa aula? Você tem que entrar no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, eu boto o link da aula e ali é uma aula só para os meus alunos, mas eu tô nessas 2 semaninhas, semana passada e essa semana eu liberei para quem está no grupo. Rogério, vai ficar liberando? É claro que não. É uma aula que eu já dou para os meus alunos. Tem como você participar. Mas é só essas 2 semanas. Então entra no nosso grupo de WhatsApp. Rogério, como é que eu entro no grupo de WhatsApp? É só você ir lá nos stories. Vai ter lá um cartaz, 21 dias de intimidade com Deus. E vai ter lá, entre no grupo. Aí você clica lá e cai no grupo. Tá bom? É só isso. Você vai nos meus stories agora. Eu vou terminar a live agora. Você não fecha o Instagram. Você vai lá no meu rostinho que fica lá. Você clica. Aí vai aparecer 21 dias. Entre os stories vai aparecer 21 dias de intimidade com Deus. Você clica lá e você entra no WhatsApp. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu dia. Eu tenho certeza, ele já é abençoado. E que você experimente grandes e maravilhosas obras de Deus, extraordinários milagres neste dia. Um grande abraço, até amanhã, de manhã na aula fechada e à noite na nossa live, com mais um tema dos 21 dias de intimidade com Deus.